A paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos hoje para o 10º dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Já estamos aí em Levíticos, isso mesmo, capítulo de número 13. E vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se aí, deixe o like, comente, diga como têm sido suas experiências ao ler a palavra de Deus, orar, buscar ao Senhor e com certeza será uma bênção. Querido Senhor, obrigado a Deus por este momento maravilhoso de estarmos aqui na tua presença. Obrigado porque o Senhor tem reservado para nós um momento agradável de leitura da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, através desta, possa nos direcionar, nos guiar, nos conduzir. Que ela de fato seja a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Levíticos capítulo 13 diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor disse a Moisés e a Arão, quando uma pessoa tiver na sua pele uma inchação pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga da pele, e se os pelos de praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é chaga de lepra, e o sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e os pelos não se tornarem brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra tornou-se pálida e se não espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa levará as suas roupas e estará pura, mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para a sua purificação, terá que se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula estiver alastrada na pele, o sacerdote a declarará: a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este examinará, e se houver inchaço branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva de inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, não encerrará essa pessoa, porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa, você tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto pode ver os olhos do sacerdote. Então este examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará: a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca e a pessoa está pura, mas no dia em que aparece na carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declara que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este examinará. Se a lepra tornou-se branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sara a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, ou um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se a pele parece mais funda do que a pele,
e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declara que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, o sacerdote examinará e nela não houver os pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará esta pessoa por 7 dias. Se a inchação espalhar na pele, o sacerdote declara que a pessoa está impura. É lepra, mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declara que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa e um de branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote examinará. Se o pelo da mancha lustrosa tornar-se brancos e a pele parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa está impura e a praga é praga de lepra. Porém, o sacerdote a examinar, se o sacerdote examinar e não houver pelos brancos da mancha lustrosa e não estiver mais profunda do que a pele, mas por cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no lugar e não espalhar pele, mas se tornou pálida, é inchação de queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porém, porque é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declara que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa até a praga da encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga, e se a micose não tiver espalhado, e nela não houver pelos amarelos, e micose não aparecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver alastrado na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará essa pessoa pura. Ela lavará suas roupas, estará pura, mas se a micose, depois de sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote examinará se a micose tiver se espalhado na pele. O sacerdote não precisa procurar pelos amarelos, está impura. Mas se a opinião do sacerdote a micose parou e os pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declara que está pura. E quando um homem e uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecer manchas pálidas, brancas, que é pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando o cabelo do homem lhes caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. E se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está puro. Porém, se a calva ou a antecalva houver praga branca, que puxar para o vermelho, é lepra brotando da calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem que se achar
que se a inchação da praga na calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como aparece a lepra da pele, aquele homem é leproso e está impuro. O sacerdote declara que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga são rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com as mãos sobre a boca gritará: impuro, impuro. Se impuro durante os dias em que a praga estiver nele, está impuro, habitará só uma habitação, sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura, na trama, em qualquer coisa feita de couro que é praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem praga. Então, no 7º dia, examinará a praga, se ela tiver alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro ou seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja na urdidura, seja na trama, seja na lã, seja no linho, qualquer coisa feita de couro em que se achar a praga. Depois, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar a praga e não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer outra coisa feita de couro, então o sacerdote ordena que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura e terá que ser queimado com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, está em torno pálida, depois de lavada, não rasgará aquela parte da roupa de couro, na urdidura ou na trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, quer em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha, com o fogo terá que ser queimado aquilo que se está a praga, mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama ou qualquer coisa feita de couro, que você lava e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. É a lei a respeito da praga, do mofo, da roupa, do linho, quer na urdidura, quer na trama, quer em qualquer coisa feita de couro, que se pode declará-las puras ou impuras. Levítico capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva da madeira de cedro e o pano de escarlate e o isopo e o molhará no sangue da ave que foi morta sobre água corrente. E o aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará
puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas e rapará todos os seus pelos e banhará com água e estará puro depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No sétimo dia rapará todo o seu pelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos e lavará suas roupas e banhará o corpo com água e estará puro. No oitavo dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para ofertar cereais amassada com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de se purificar e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisa santíssima. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco de palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito na mão direita que está na mão esquerda daquele que ele daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue e da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem que ficará puro. Se for pobre, as suas posses não lhes permitirá trazer tanto praga, não lhes poderá trazer. Pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas, 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No oitavo dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote e porá na tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e o moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro, a oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, sobre o polegar direito da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco de azeite na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, no polegar direito da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, por cima do sangue e da oferta pela culpa. O restante
do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de se purificar-se para fazer expiação por ele diante do Senhor, oferecer uma das rolinhas ou dos pombinhos segundo as suas posses, será para a oferta pelos pecados e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele a quem está a praga da lepra, cujas posses não lhes permitem o que é preciso para a purificação. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo, e alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como uma praga na minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, parecem mais profundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará a examinar a casa. Se anotar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras de que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outra pedra e colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outras argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas das pedras raspadas na casa, de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, e se a praga tiver alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha e está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá que lavar as suas roupas, e quem nela comer terá que lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa, examinar e verificar que a praga não se alastrou pela casa depois que ela foi rebocada, o sacerdote declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano de escarlate de sopo, e matará uma ave, um vaso de barro sobre a água corrente. Depois pegará a madeira de cedro, de isopo, o pano de escarlate e a ave que ficou viva, e as molhará no sangue da ave, e foi morta nas suas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com as aves que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo, com o pano de escarlate. Então soltará a ave que ficou viva fora da cidade para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, e a lepra, de micose e de mofo de roupas da casa, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Levítico capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta,
pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo que seu corpo vaza, o fluxo ou o seu corpo estanca. Esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar ou que tiver fluxo ficará impuro, e tudo o que sobre ele assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo que se havia assentado, o homem que tem o fluxo lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar no corpo do que tem fluxo lavará as suas roupas e banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, ou essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Toda selá, toda selá cela em que cavalgar o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. Daquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele que tocar ou que tiver o fluxo sem haver lavado as mãos com água, lavará suas roupas, banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro que tocar no que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro, dele serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e dará ao sacerdote. Este oferecerá por oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação por seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver a emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro que se houver sêmen tem de ser lavada em água, ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for fluxo habitual, o corpo dela estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que ela deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre que ela tiver assentado, lavará as suas roupas e banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com uma mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre a que ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver com fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que se deita na sua menstruação, e toda coisa que se assentar ficará impuro, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas e banhará em sangue, ficará impuro até a tarde. Porém, quando se cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, e trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta do pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor.
Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, os contaminem no meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daqueles que têm fluxo e daqueles que têm emissão de sêmen, e que por causa dela fica impuro, da mulher, da menstruação, daquela que tem fluxo, do homem ou da mulher, o homem que se deita com a mulher impura. Levítico capítulo 16. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegarem diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão, não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a sua túnica sagrada de linho, dará as suas terá suas calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura, se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo com água, e então porá essas vestes da congregação dos filhos de Israel. Pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Então trará o novilho na sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, e fará expiação por meio dele, e enviá-lo-ão ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco de sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa da impureza dos filhos de Israel, por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue de bode e o porá sobre o chifre do altar. Ao redor do sangue aspergirá com o dedo por 7 vezes sobre o altar, e purificará e o santificará das impurezas dos
filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro, pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo com água em lugar santo e porá suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Aquele que tiver levado bode emissário lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial, e o couro, a carne, o excremento deles serão queimados. Aquele que queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque aquele dia fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levíticos capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e aos filhos filhos de Israel, e diga-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não trouxer a porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue, por isso será eliminado do seu povo. Isso é assim para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios e ofertas em campo abertos, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e ofereçam os sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. E isso lhe será por estatuto perpétuo das suas gerações. Digam-lhes também qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferece holocausto ou sacrifício, e não trouxer a porta da tenda do encontro para oferecê-los ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo.
Qualquer homem da casa de Israel ou mulher dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei no meio do meu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar fazer expiação pela vida de vocês, porque é sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem estrangeiro que peregrina entre vocês comerá, entre vocês comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave, se pode comer, derramará o sangue e cobrirá com pó, porque a vida da carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o sangue. Todo que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si ou é dilacerada por feras, lavará as suas roupas e banhará em água, ficará impura até a tarde, depois estará pura. Mas se não ou lavar a roupa, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico capítulo 18. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos, cumpram os meus juízos e guardem os meus mandamentos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos, os meus juízos. Aquele que cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproxime de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relação com sua própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relação com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha de seu filho, com as filhas da sua filha. Não façam isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã de seu pai. Ela é parente do seu pai. Não tenha relações com a tia da sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele, ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão, ela é direito somente de seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela, não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes e é algo vergonhoso. Não se case com a irmã da sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra, porquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação, nem deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação.
não tenha relações com um animal para se contaminar com ele, e também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque todas essas coisas se contaminam as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou e eu castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os seus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores dessa terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações da terra e se contaminou. Quer não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem contaminado, como vomitou o povo daquela terra antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aquele que se cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês. Não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel. Diga-lhes: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite sua mãe, seu pai, e guarde os sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que se oferecerem, no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se a parte dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem nele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte a colher as espigas caídas, não seja rigorosos demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte a recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe para os pobres, os estrangeiros, os estrangeiros. Eu sou o Deus de vocês. Não furtam, nem mintam, nem usem falsidades uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, não roubem o seu próximo, que o pagamento do trabalho diarista, não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com vocês até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem não ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os da espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo. Nem usem roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher
e se for escrava prometida a outro homem, mas se não foi resgatada, nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ele ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta da sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro, como carneiro da oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu. O pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem um tipo de árvore frutífera, o fruto dessa árvore lhes serão vedados. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvores frutíferas, os frutos dessa árvore lhes serão vedados. Os primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los, porém no 4º ano do fruto, essa árvore será santa e será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano vocês poderão comer os frutos para que a árvore aumente a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia, nem cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem a ponta da barba pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados, reverenciem os meus santuários. Eu sou o Senhor. Não voltem para as necromantes, nem para os adivinhos, nem procurem, pois serão contaminados com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na Fiquem em pé na presença dos idosos, honrem na presença dos anciãos e tema o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrina na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina de vocês como tratam qualquer natural da terra. Amem o estrangeiro como amam vocês mesmos, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balança justa, peso justo, medidas de cereais, de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Levíticos capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel e que entregar um de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque entregou seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário, profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e eliminarei do meio do seu povo todos os que seguem e se prostituam com Moloque. Quando alguém se virar para um necromante ou feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei o meu rosto contra eles, será eliminado no meio do meu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos, tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar seu pai, a sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai, a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com uma mulher, com a mulher de seu pai, será envergonhado, terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com sua nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão
o seu sangue cairá sobre eles. Também, se um homem tiver relações com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos praticam coisas abomináveis, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relação com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal, tiver relação com ele, matem tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai, filha da sua mãe, e tiver relações com ela, e se tiver relações com ela, será uma indecência. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou sua irmã e levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da sua menstruação, dela tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio do seu povo. Também não tenham relações com com a irmã da sua mãe, irmã de seu pai, porque significa ter relações com a parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio, levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu próximo, é impureza, envergonhou seu irmão e ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos, cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para que nela habitar, não os vomite de lá, não andem nos costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, porque por isso me aborreci deles. Mas vocês, eu já disse que herdarão a terra, e darei a vocês para herança. Terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros, entre aves impuras e puras. Não façam abominação por causa dos animais, aves, tudo que se arraste na terra, as quais separei de vocês, para que as considerem impuras, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, separei dos outros povos para que sejam meus. O homem e a mulher que for necromante ou feiticeira será morto, será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre ele. Levíticos, capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: fale ao sacerdote e os filhos de Arão, e lhes diga: o sacerdote não se contamine por causa de um morto entre o seu povo. A não ser que se trate de um parente mais chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão, também no caso de morte de sua irmã virgem, chegará a ele, e ainda que não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. O sacerdote não farão calva sua cabeça, não cortarão as extremidades da barba, não farão corte do seu corpo, serão santos para Deus e não profanarão o nome do Senhor, do seu Deus, porque oferecerem ofertas queimadas do Senhor, do pão de seu Deus. Portanto, serão santos, não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada do seu marido, pois o sacerdote é santo para seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para o povo, porque eu, Senhor, o Deus que santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar entregando a prostituição profana, pai dela será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da função, for consagrado para usar vestes sagradas,
não deixará os cabelos de empentear, nem rasgará sua roupa, não se aproximará de cadáver, nem se contaminará por causa do seu pai e da sua mãe, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração de óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. Não profanará por descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que santifico. O Senhor disse a Moisés: falharão, dizendo, nenhum dos seus descendentes das suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer pão ao seu Deus, pois nenhum homem ou quem houver defeito se aproximará, seja o homem cego, coxo, rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, a quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para ver o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, do Santíssimo, como santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os seus santuários, porque eu sou o Senhor e o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão e aos filhos deste, todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profane o seu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes ao longo das gerações: qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas aos filhos de Israel, dedica ao Senhor, tendo para si sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Digam: ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que seja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas, nem tocar nem alguma coisa impura por causa de um morto ou daquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar em algum animal que rasteja no chão, como se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza da pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em águas. Depois do pôr do sol estará puro, poderá comer das ofertas sagradas, porque este é seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não se comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecados e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor e o santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem hóspedes do sacerdote, nem o trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer das ofertas e das coisas sagradas, mas a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos, tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão da sua casa, mas nenhum estranho poderá comer deste alimento. Se alguém, por engano, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela uma quinta parte e dará ao sacerdote a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e aos filhos de todos os filhos de Israel, digam-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor,
em holocausto, quer por cumprimento de seus votos, como oferta voluntária, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado ou do rebanho, da ovelha ou da cabra, porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer ao cumprimento de voto ou com oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal dever ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeitos nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor. Dele não devem apresentar como ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho e o cordeiro proporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir voto. Não ofereça ao Senhor animal que tiver testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra, também da mão de um estrangeiro. Nenhum desses animais vocês podem oferecer do como pão do Deus de vocês, porque vocês podem oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. No 8º dia será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate ela e o seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ações de graça ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Glória a Deus por mais este dia de leitura da Bíblia Sagrada. Amigo Jesus Cristo, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estar conosco, por nos orientar à luz da Tua palavra. Que possamos trilhar Teus caminhos, ó Pai, diariamente. Possamos desviar-nos do mal. Que esta palavra, Senhor, seja nossa estaca, seja nossa luz, seja, Senhor, nosso sustento para todos os instantes. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de forma especial.